Tá joia? Então, beleza. Vou colocar assim, ó, números complexos, introdução. E vou destacar a introdução aqui, introdução. Beleza? Aí eu dou uma ajeitada. Eita, professor, a tela tá pequenininha. Cara, se você tá com o seu celularzão, você dá uma ampliada legal, tá certo? Você faz aquele movimento com os dedinhos, ó, de zoom, de ampliação, e aí fica show de bola, tá? Se tiver pequenininho. Galera, eu quero colocar uma situação que é a seguinte, ó. Vou colocar assim, situação número um, tá certo? E aí eu vou fazer assim, ó. A galera está lembrada. Olha, Matheus, o horário da aula é de 9h50 até 10h40, a quarta aula, e de 10h40 até 11h30 a quinta, tá certo? Situação número um. Vamos resolver vamos resolver a equação. E aí eu vou colocar aqui, ó, deixa eu ver, vou colocar assim, x2, x ao quadrado, mais, deixa eu ver lá, 4x, tá legal. E aí fazendo as continhas para dar certo, vou botar aqui um 5. Beleza. Tá certo? Quem fala para mim, o que é que eu acabei de colocar aqui? Como que se chama esse tipo de equação, pessoal? E aí? Temos uma equação de... Segundo grau. Segundo grau. Isso, muito bem. Opa, gostei. Gostei da galera abrindo o microfone. Não fiquem com vergonha, não, pô. Vocês são a elite da nossa escola. Tá? A esperança de uma escola melhor, uma comunidade melhor. Então, cara, sejam corajosos. Tá joia? Mas, claro, quem quiser digitar, pode digitar, tá, pessoal? Na medida do possível, eu vou lendo aí. Então tá. Ô, professor, eu tô no terceiro ano, cara. Equação de segundo grau? Meu brother. Não sei se vocês se lembram, mas eu costumo dizer quando a gente vê pela primeira vez a equação do segundo grau, lá no final do ensino fundamental, né, no nono ano, olha, é um assunto que você vê aqui eu me refiro no nono ano, e só deixa de ver lá no terceiro ano. Então tá. Eita, professor, não sei se eu me lembro, ó. Massa, a gente vai saber agora se você se lembra ou não. Olha para cá. A gente sabe que nós podemos usar a ideia, não é, de girar para resolver essa equação, ou usar a fórmula resolutiva, que só aqui no Brasil é erroneamente chamada de fórmula de Bhaskara, mas eu sempre digo para os meus alunos, não chamem essa fórmula de Bhaskara, porque Bhaskara, ele não antes dele existir, a resolução, a fórmula para a resolução desses brinquedos aqui já existia. Então não foi ele quem teve a autoria dessa fórmula, tá certo? Então a gente começa fazendo o seguinte, ó, vamos destacar os coeficientes. Vamos lá, quero ouvir a minha galera. Quem que é o coeficiente A, quem que é o coeficiente B e quem que é o C, hein, pessoal? E aí eu vou colocar aqui embaixo só para facilitar, ó. Deixa eu mudar a cor aqui, vou botar um azulzinho. Você tem um AX2, você tem BX, você tem C igual a zero. Eita, professor, esse é o padrão, né? Essa é a forma da equação de segundo grau, é verdade. E olha aqui os números reais. A, B e C. Aí você compara essa forma, tá certo? Com a nossa equação aqui, ó. Você compara esta forma com esta equação aqui e você vai dizer para mim quem são A, B e C. Vamos lá, rapidão. Quem que é o A? Um. Beleza, o A é 1. Quem que é o B? 4. Beleza, e o C? 5. Cinco. Isso, show de bola, maravilha. Ô professor, eu me esqueci, por que que o A é 1? Olha para cá, se eu colocar aqui, ó, 1 vezes x2, assim então fica um pouco difícil de ver, então eu vou colocar aqui em cima, tá?
1 vezes x ao quadrado. Ah, é verdade. 1 vezes x ao quadrado é o próprio x ao quadrado. Então, o número transparente aqui na frente do x ao quadrado só pode ser o 1. Não, professor, por que não é zero? Ei, se você botar zero, para e pensa, 0 vezes x ao quadrado vai zerar. Aí vai sumir o x ao quadrado. Aí você teria uma equaçãozinha de primeiro grau. Ah, é verdade, professor, então é 1 mesmo. Tranquilidade. Aí resolvendo usando a fórmula resolutiva, a gente não é precisa se lembrar dela. Então eu vou escrevê-la aqui. Ó. Quem que vai ser o x, pessoal? X será igual a menos b, é ou não é? Mais ou menos a raiz quadrada de um certo número chamado delta, tá certo? Essa é a letra D lá do alfabeto grego, a letra D maiúscula. Esse traço da fração ficou horrível. Pronto, ficou menos horrível. Tudo dividido por 2A. É porque escrever retas aqui, ou melhor, escrever já é trabalhoso. Desenhar retas é preciso uma reguinha, sabe? Sendo que não existe uma reguinha virtual. E esse programa daqui, o Jamboard, que a própria Google oferece para os professores, ele não tem régua. Ele não tem retinha, ele tem formas geométricas, mas que não tem régua, sabe? Aí é chato, ele tem essas formas aqui. Mas beleza, a gente desenrola. Ah, professor, beleza. E quem que é o delta, hein, pessoal? O delta, ele tem uma fórmula própria, né? O delta é o B2 menos o 4 vezes o A vezes o C. É ou não é? Ah, professor, estou me lembrando, cara, é verdade. Show de bola. Costumeiramente a gente trabalha primeiro o valor de delta, depois a gente joga aqui nessa raiz quadrada e aí descobre o valor de x, tá certo? Então vamos lá, professor, faz devagarzinho aí que eu estou meio esquecido. Tranquilo, tranquilo, a gente ajuda. Então, substituindo o b pelo 4, você vai ter aqui 4 ao quadrado, menos 4 é da própria fórmula do delta, por isso que ele aparece. Quem que é o a? O A vale 1, vocês disseram. O C vale 5, vocês também disseram corretamente. E aí, negada, é só fazer essas continhas. 4 ao quadrado, por favor, não digam que é 8. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, e, portanto, o resultado é 16, tá certo? Menos 4 vezes 1 vezes 5, isso daqui dá 20. Tá legal. Ô, pessoal, qual que é o valor desse delta, hein? Quem fala aí pra mim? 16 tirando 20. Isso daí vai dar Menos 4. menos 4, verdade, rapazes? Oxi, e agora? Eu quero lembrar aos meus meninos do terceiro ano, que um dia foram meus meninos do nono ano, que quando a gente chega numa situação dessa, a gente diz assim, eita, não existem números reais que resolvem essa equação. E é verdade. E lá a gente parava por aqui. Mas estamos no terceiro ano e eu quero apresentar para vocês um novo conjunto de números, que é o conjunto dos números complexos. Ali nós teremos valores que vão sim nos ajudar a resolver equações, mesmo quando o delta for um número negativo. Eita, professor, que viagem. Então vamos embora, vamos lá. Quem vai ser o x? Bom, o b é 4, então a fórmula pede para você escrever o oposto de b, então eu vou colocar aqui menos 4, porque b é 4, então vai ficar menos 4. Mais ou menos a raiz quadrada de menos 4, tudo isto dividido por 2 vezes quanto? 2 vezes 1, porque o A é 1. Eita, professor, quero saber como é que você vai desenrolar, professor, essa raiz quadrada de menos 4. De fato, e aí eu vou aqui abrir um quadro novo, porque eu preciso trabalhar com a galera uma ideia. Olha só que ideia fantástica. Eu vou colocar assim, ó, a ideia de número... A ideia de número imaginário. Eu vou colocar vou especificar o sujeito aqui, do número imaginário. Tá certo? Professor, número imaginário, que viagem. É isso mesmo, se liguem. Cara, olha para cá. A humanidade percebeu que só os números reais
sabe, não dá para você estudar o universo, a natureza que Deus criou, não dá. Deus usou outros números além dos reais, tá? E aí nasceu a ideia de número imaginário. Então, deixa eu só fazer o seguinte, ó, deixa eu colocar aqui para vocês, pessoal, eu acho que eu vou colocar, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, uma breve revisão dos conjuntos que a gente já viu, né? Só para a galera se lembrar dos naturais, dos racionais, dos inteiros, dos irracionais, dos reais. E aí virão, não é os números imaginários e os números complexos. Tá certo? Deixa eu ver onde foi que eu coloquei aqui. Pá, 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 pá. Bom, se eu tiver essa figura aqui, massa. Se não, tudo bem, a gente desenha. Pronto. Não, não é essa. Também não é essa. Deixa quieto. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma relembrada na galera do seguinte, ó, deixa eu desenhar aqui. Aqui ao lado os conjuntos que você já conhece, tá certo? Eu vou colocar esse retângulo aqui, eu vou colocar esse outro retângulo aqui, tá joia? E vou colocar um retângulozinho ainda menor dentro desses, tá certo, pessoal? O que mais? Eu vou colocar aqui ao lado desse camarada um outro retângulo. E esses retângulos, vocês vão perceber e vão começar a se lembrar que eles representam os conjuntos de números que a gente já estudou até agora. Então, esse retângulozinho menorzinho, a gente chama de conjunto N, ou conjunto dos números naturais, tá certo? Eita, professor, é verdade, são os primeiros números que a gente aprende, né? O 0, 1, o 2, o 3, o 4 e até o mais infinito, ou infinito positivo. Sendo que o conjunto dos naturais, ele está dentro, pessoal, desse outro conjunto aqui, que é o conjunto Z, tá? Conjunto dos números inteiros. Ah, verdade. Já os inteiros, eles, além dos naturais, eles também têm o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e vão até o menos infinito. Correto? E esse camarada, os inteiros, por sua vez, ele está dentro do conjunto dos números das razões, ou dos números racionais, ou dos números das divisões, que é o quê? O que, além de ter, não é os números naturais, os números inteiros, o que também tem quem? Ele tem as dízimas periódicas, entende? O 0,3333, as frações, todas elas estão aqui, ó, além dos números inteiros e dos números naturais. Agora, acontece que existem caras que não são racionais, ou seja, existem caras que não estão, não é que não são resultado de divisões. A gente chama esses camaradas de quem? De irracionais. E aí eu vou colocar um izinho aqui, ó, um izinho estilizado, né? Assim como eu coloquei um quezinho estilizado, diferente, da mesma forma o Z, o N, tá certo? Só para caracterizar que esse camarada é a marca de um conjunto dos números irracionais. Professor, me lembra aí o que são os irracionais? Claro, os irracionais são os caras que não são racionais. Um número inteiro, natural e racional não é irracional. Os irracionais, eles não vêm de divisões. Eles vêm, por exemplo, de raízes não exatas. Ah, é verdade. A raiz quadrada de 2, 1,41 e lá vai fumaça, é um exemplo de um número irracional e por aí vai. E quando você joga tudo isso em um balde só, olha quem aparece. Aparece o conjunto dos números reais, que a gente representa aqui pelo R. Ah, é verdade, professor. Quer dizer, os reais, eles ou são irracionais ou são racionais. Tá certo? Um natural é um real, um número inteiro é um número real, racionais são reais, os irracionais também, por aí vai. Mas acontece que, e aí eu volto para o quadro anterior, os reais, eles não têm números que calculem a raiz quadrada de um número negativo. Veja, a raiz quadrada de menos 4, pessoal, não está aqui dentro.
ela está fora daqui. E aí eu vou fazer aqui, ó. Eu acho que se eu fizer, ele vai cobrir esse camarada. Deixa eu fazer o teste. Ele vai cobrir? Ele cobre, ó. E se eu colocar ele para trás, será que eu consigo ordenar? Enviar para trás. Ele vai, mas ele não vai do jeito que eu queria. Então, deixa quieto. Tá? Existe um conjunto que é maior que o conjunto dos números reais, que a gente vai chamar esse camarada, sabe de quê, pessoal? De conjunto dos números complexos. E aí eu vou fazer aqui, ó, um diagrama, tá certo? Só para englobar o conjunto dos números reais e gerar na cabecinha dos meus alunos aqui do terceiro o seguinte, cara, existe ainda um outro conjunto. E além dos complexos, existem outros infinitos conjuntos, pessoal. O criador, o fabricante da vida e do universo, ele é um matemático, ele criou tudo usando números, usando formas geométricas, tá certo? Esse camarada a gente vai chamar de C, que vem exatamente, ó, dos números, ó, complexos, tá certo? Professor, eu estou ansioso, eu quero saber o que é que são números complexos. Eu vou falar já já para você. Primeiro, eu estou construindo a ideia dos números complexos na sua mente, para que você se lembre mais para frente. Muito bem. Então, ó, primeira ideia que eu quero passar para vocês: existem números que não estão aqui nos reais, tá certo? Existem números que são chamados de números complexos. E de onde vêm esses números? Muito bem. A humanidade, ao estudar, por exemplo o átomo do flúor, e aí um pouquinho de química e física para vocês. A humanidade descobriu que para você trabalhar, por exemplo, o gás do flúor, vocês sabem que assim, os elementos da tabela periódica, não é? Eles se encontram ou no formato líquido, ou no formato sólido, ou no gasoso, e aí vai depender da temperatura, não é assim? Muito bem. Tem alguns desses elementos que são muito voláteis, que eles existem na temperatura, que eles existem na natureza, na temperatura ambiente, em forma de gás. O flúor, por exemplo, usado nas lâmpadas fluorescentes. O cara parece muito, não é? Em forma de gás. Sendo que a galera percebeu que para você não é trabalhar com o gás flúor e a eletricidade para produzir a lâmpada fluorescente, os números reais eles não eram suficientes. Aí olha só, nasceu a ideia de número imaginário. Eu vou representar o número imaginário com a letra I, tá certo? E olha que viagem eu vou colocar para vocês. O I ao quadrado ele valerá sempre menos 1. Esse é o ponto de partida dos números imaginários. A galera usou isso daqui para perceber que, além dos números reais, existem os números complexos e existem outros conjuntos que são ainda, ou que englobam ainda mais, tá certo? Esse desenho, essa brincadeirinha que eu estou colocando aqui. É só a galera, assim, comparar com o seguinte: existem peixes dentro do mar, não é? E ali dentro do mar existem peixes menores que são engolidos por peixes maiores, mas todos estão dentro do mar. Mas o mar, por sua vez, o oceano, está dentro da atmosfera terrestre. O planeta Terra, por sua vez, ele orbita o Sol e, portanto, ele faz parte aí, não é do sistema solar. O sistema solar, por sua vez, ele está dentro da Via Láctea, que é a nossa galáxia. A nossa galáxia, por sua vez, é apenas um grãozinho de bilhões de galáxias com sistemas planetários, não que o Criador fez no universo. Tá certo? Outro dia, inclusive, eu peço até que vocês me lembrem, eu gostaria de apresentar para vocês isso que eu falei através de imagens, só para vocês viajarem comigo. Então, o universo, ele é representado, ele é uma não é representado metaforicamente através desses conjuntos de números, um dentro do outro, e sempre um conjunto mais amplo. Uau, que beleza. Ô professor, mas voltando aqui a essa ideia de número imaginário, o que significa I ao quadrado igual a menos 1? Significa que o menos 1, que é um número real, tá certo? Mais especificamente um número inteiro, ele está aqui dentro, ó. Deixa eu colocar aqui o menos 1, deixa eu colocar de vermelho. Esse menos um está aqui dentro, é verdade. Então, ele é um inteiro, ele é um racional, ele é um real.
Ele só não é um irracional, mas ele é um real exatamente por ser um inteiro. E ele é complexo também, porque o peixão aqui do C, ele engole todos os demais conjuntos, que nós já vimos antes. Então, a relação entre número imaginário e os números reais é essa. 1i ao quadrado equivale a menos 1. Cara, com essa brincadeira, olha o que isso gera. E aí eu quero que vocês observem o seguinte. Volta lá para aquela raiz quadrada de menos 4. Raiz quadrada de menos 4. Eu posso escrever isso daqui, pessoal, como sendo assim, ó. Isso é igual a raiz quadrada de 4 vezes menos 1. Sim ou não? Eu posso fazer assim. Tudo bem? Oxe, professor, mas por quê? Espera lá. Eu só estou te dizendo o seguinte. Menos 4 é ou não é a mesma coisa que 4 vezes menos 1? É sim. E aí você já deve estar sacando aí a minha ideia. Esse menos 1, eu posso escrevê-lo na forma de número imaginário i elevado a 2. Professor, você está usando aqui essa ideia, né? Exatamente, eu estou usando a ideia de número imaginário, que é sempre i ao quadrado igual a menos 1. Continue, professor, continue. Vamos lá, vamos ver aonde isso vai chegar. Tudo bem, então, isso daqui vai ser a mesma coisa que a raiz quadrada de 4i ao quadrado. Sim ou não? Você começou de raiz quadrada de menos 4, usou a ideia de número imaginário, substituiu o menos 1 por i ao quadrado, e agora você tem 4i ao quadrado. E agora podemos calcular essa raiz, cara. Olha que viagem. Professor, como assim eu vou calcular a raiz? Olha para cá. Quanto que é a raiz quadrada de 4? É 2, sim ou não? E qual é a raiz quadrada de algo elevado a 2? É o próprio algo sem o expoente. O professor, como é que é? A raiz quadrada de 4i ao quadrado é igual a 2i. E o que é 2i? Bem, é duas vezes a unidade imaginária. É duas vezes o número imaginário. Que coisa interessante. Sabe por quê? Porque agora você pode voltar para lá e continuar a resolver a sua equação de segundo grau. Agora, não há limites, não existe mais essa parada de, eita, o delta é negativo, então eu vou ter que parar por aqui. Não, por quê? Porque você já está sendo introduzido à ideia de número complexo. Observe que primeiro eu estou trabalhando a ideia de número imaginário, e já já eu vou mostrar para você que esses números imaginários, eles estão aqui. Tá, deixa eu colocar inclusive o i aqui, ó. O i está aqui. O número imaginário cujo quadrado dele vale menos 1, ele é um número complexo. Ele só não é um número real. O i não está aqui no Q, no Z, no N, nem no I. Mas o i, ele existe. E ele é um número complexo. E nós iremos estudar os números complexos assim que nós terminarmos de resolver essa equação. Então vamos lá. Pessoal, continuando a resolução da equação, a galera vai perceber que nós teremos o seguinte. Isso é igual a menos 4 mais ou menos. Quem fala para mim o que é que eu vou escrever aqui? Só para eu ver se tem alguém dormindo. Vamos lá. O que é que eu vou escrever? O que é a raiz quadrada de menos 4 a partir de hoje? Para você que é meu aluno aqui no terceiro ano. 2i. Perfeito. Professor, eu não entendi. Por que você vai colocar esse i? Veja bem, veja bem. Eu já trabalhei com vocês a ideia de número imaginário. E vocês já anotaram aí no caderno. Quem não anotou está vacilando. Embora que depois eu vou disponibilizar essa aula para você assistir com mais calma. Tá certo? Mas anotem para depois, até porque ao final da aula eu vou passar um exercício e a galera vai resolver no caderno esse exercício com base no conteúdo desta aula. Tá joia? Entendi. O professor, então quer dizer que sempre que eu tiver um delta negativo, eu vou usar a ideia de número imaginário para continuar resolvendo a equação e calcular a raiz quadrada? Exatamente, essa é a ideia, tá certo? De boa. E aí eu vou colocar aqui o tracinho da fração. Eita, esse tracinho ficou show de bola. Dividido por 2. E você termina agora a sua resolução, porque olha para cá. Isso daqui vai dar. Pessoal, você percebe, ou vocês percebam que eu posso até fazer assim, né? Só para facilitar ainda mais. Você tem o tal do x', não é assim? X em x duas linhas, os famosos, né? Aí o que é que você faz para descobrir o x'? Você pega aqui, ó, o valor positivo, aí você vai ter menos 4 mais 2i dividido
divididos aqui por 2. E quem que vai ser o x duas linhas? Menos 4 menos 2i divididos por 2 também. Sendo que, e aí era o que eu ia falar, deixa eu apagar aqui. Cara, você consegue simplificar esse negócio, essa fração grande, né? Porque eu estou percebendo aqui, você tem menos 4 e você tem 2, e aqui você tem 2 embaixo. Simplifica por 2, tá certo? Então eu vou colocar aqui, eu vou dividir tudo por 2 em cima e tudo por 2 embaixo. Tudo por 2 em cima, tudo por 2 embaixo. Alguns preferem dizer assim, cortar. A gente também poderia, mas eu acho que simplificar é um termo que evita o aluno sair cortando tudo, até o que não deve. Então vamos simplificar. Como que fica essa fração zona? Na verdade, ela vai deixar de ficar uma fração zona, porque você vai obter o seguinte, olha, continuando aqui. Quem que vai ser o teu x'? Vou botar assim, tá? O x' vai ser, me acompanha aí, menos 4 dividido por esse 2 vai dar 2, tá? 2i dividido por 2 vai dar 1i sozinho. 1i. Eu vou colocar só i. Mas lembrando que tem 1 aqui. Ó. Se lembrem do 1 aqui também. Tá certo? Ah, tudo bem, professor. E 2 dividido por 2 é 1. Ora, algo dividido por 1 é ele mesmo. Então eu nem preciso colocar sobre 1 aqui. Tá joia? A mesma coisa vai acontecer aqui. Ó, x duas linhas será igual a... acho que eu me esqueci do menos aqui, não foi? Eita, vai ficar meio sem espaço. Vamos corrigir isso. Não, eu vou colocar de vermelho, porque aí ele destaca. Aqui tem um menos, tá certo, minha gente? Menos 2. Porque menos 4 por 2 é menos 2. Show de bola. Tá certo? E aqui, ó, você vai ter quem? Você vai ter menos 2, menos i. De modo que o conjunto de solução desta equação, e aí eu vou colocar aqui em cima, ó, conjunto de solução dessa garotona, a gente escreve assim. Ó, conjunto de solução, não é assim que a gente fazia? Quem vai ser? Não vai ser número real, vai ser número complexo. Eu vou escrever aqui o x', menos 2 mais 1i, vírgula, o x duas linhas, menos 2 menos 1i. Uau, professor! Agora explica pra gente que parada é essa de número complexo. Olha só, e aí a gente vai partir para o encerramento da aula para não ficar tão cansativo, tá certo? E também para a galera começar a praticar essas ideias novas. Galera, olha só, eu vou destacar aqui de laranja. O que é um número complexo? Um número complexo, ele é um número da seguinte forma. Eu vou colocar assim, z igual a mais bi. Eita, professor, agora eu viajei geral. Olha para cá, voltando aqui para essa figura. Os caras que estão aqui dentro, ó, os caras que estão dentro do C, vou colocar aqui, ó, eles têm um formato, sempre eles têm um formato. O formato deles é A mais BI. Ô, professor, como assim A mais BI? Eu vou dizer para você agora. Olhe para cá. Deixa eu voltar para essa imagem daqui. Essa parte A, você vai chamá-la de parte real do número complexo. Ó, é a parte real. Tá? Eu vou escrever isso daqui. Parte real. Ah, professor, quer dizer que sempre o número complexo ele vai ter uma parte real, obrigatoriamente. Ah, tudo bem. Ô, professor, e essa parte aqui de cima? Perdão, essa parte de cima não. Essa outra parte, BI. Ora, a gente vai chamá-la de parte imaginária. Simples assim. Então, eu vou colocar aqui, ó, parte imaginária. Imaginária. E aí não vai caber a palavra toda, eu vou botar um ponto aqui, abreviando. Imaginária. Ah, então, o que é um número complexo, pessoal? Um número complexo é um número que possui duas partes. Uma parte chamada real e uma parte chamada imaginária. E para terminar a aula, eu quero pegar essa solução aqui dessa equação. Deixa eu colocá-la aqui, ó, aqui embaixo. A gente já sabe que, por exemplo, esse número menos 2 mais i, ele não é real, ele é complexo. E você tem outro número aqui, ó, menos 2 menos i. Tá certo? Vou adiantar algumas ideias que serão trabalhadas mais na frente.
nós iremos brincar de olhar para os números complexos e saber distinguir qual que é a parte real e qual é a parte imaginária, tá certo? Então, por exemplo, deixa eu fazer assim, ó. Pessoal, qual que é a parte real desse camarada daqui? Eu vou pegar uma setinha e vou colocar assim, olha, a parte real desse camarada, e aí eu vou usar a sílaba ré, de real, a parte real é -2. Sim ou não? É, porque, de acordo com o que eu mostrei para vocês, é o A, não é? É o A dessa forma de números complexos. A gente chama assim de forma algébrica dos números complexos. Existe a forma trigonométrica, mas a gente só vai trabalhar a forma algébrica por enquanto. Então na forma algébrica, a parte real é o cara que não tem a unidade imaginária aqui. E a parte imaginária é a própria, é aquela que tem é o númerozinho real grudado à parte imaginária. Professor, tranquilidade. Então eu vou colocar assim, ó, a parte imaginária, e aí eu vou só usar só o IM, desse número complexo, e aí eu percebo que eu preciso que vocês percebam isso daqui, ó. É 1. Sim ou não? Professor, eu não entendi. Cara, você não sabe que na frente desse I eu posso colocar um 1? É assim, não é 1 vezes I? Tanto é que quando estávamos resolvendo aqui, ó, eu até disse para vocês, ó, 2 dividido por i, 2i dividido por 2, melhor dizendo, vai dar 1i, mas eu não coloquei aqui o 1. É verdade, professor. Então, é isso que eu vou chamar de a parte imaginária desse número complexo. Da mesma forma que ó, a parte real vai ser -2 e a parte imaginária vai ser o -1. Ô, professor, eu posso colocar assim 1i para eu ir me acostumando? Pode, mas lembre-se que a gente está trabalhando tanto na parte real quanto na imaginária com os valores ó, que estão aqui nessa expressão. Tá certo, minha gente? Então, olha só, vamos lá. Na aula de hoje, eu resolvi essa equação de segundo grau para mostrar para vocês a necessidade de trabalharmos os outros números. Os outros números que Deus espalhou aí pelo universo. E a gente percebeu que não apenas os reais, mas os complexos, eles são necessários para o nosso estudo no ensino básico. Tá? A galera que vai pensar em fazer engenharia, aquela parada lá da lâmpada fluorescente, nossa, vocês vão ver muito isso em química, em física, tá certo? Quem for para as engenharias. A galera que for para a área de humanas, não, realmente vocês não vão ver nunca isso daqui, tá? Que mais? A gente resolve a equação graças à ideia de número imaginário, que é essa ideia daqui, ó, i ao quadrado igual a -1. E a ideia de número imaginário nos ajudou a resolver a equação e também nos ajudou a entender o que, que são os números complexos. Os números complexos, eles possuem uma parte real e uma parte imaginária. Por exemplo, o conjunto de solução desta equação, ele é formado por dois complexos, o -2 mais i e o -2 menos i. Tá certo? Muito bem. E aí, ó, eu quero dar uma pausa aqui na gravação